sobre a nossa temática, o grande amor de Deus, é a temática que iremos abordar nesta manhã. Inicialmente, tomar como base, Estela, o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente quer abordar, não só nesse texto, mas em N outros textos bíblicos, o grande amor de Deus para com a humanidade, porque vivemos tantas catástrofes e aí se questiona porque se tem tanta maldade, onde é que fica o amor de Deus? E aí eu queria que inicialmente a senhora estivesse abordando de forma bem preliminar, depois Marlene, depois irmã Gorete, para a gente fechar aqui e ver o quanto Deus nos ama, mesmo tendo tanta dificuldade. E as dificuldades não isenta, né, de nós sermos tão amados por Deus. Em nenhum momento ele disse que, mesmo nos amando, nós não iríamos passar por dificuldades e aflições. E aí eu queria ver sua opinião à luz da Escritura Sagrada, Estela. Amém, amém. É um tema muito bonito, é um tema onde eu gosto muito de estar sempre meditando. A palavra de Deus, ela pelo todo, ela nos ensina como nós fomos amados pelo nosso Criador. E quando a gente enfatiza aqui em João 3, a gente começa a perceber que os próprios homens mestres do tempo, como foi ali com Nicodemos, no capítulo 1 de João 3, eles indagavam muito a Jesus. Eles não aceitavam o que Jesus veio fazer e falar, né? E a gente vê que no dia de hoje, que estamos vivendo, principalmente na nossa geração, é muito difícil chegar a alguém com Jesus. Onde Nicodemos estava ali presente diante de Cristo, né? Mas de antemão ele negou, errou, não aceitou que o próprio Cristo estava ali falando com ele. E por diversas vezes ele indaga a Deus, né? Quando ele pergunta como pode, né? Onde ele fala no capítulo 2 de João, onde ele fala: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, por que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes? Então, quando ele pergunta aqui para Deus, para Jesus, Jesus responde no capítulo 3, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. E Nicodemos mais uma vez questiona para Deus: como pode um homem mais velho viver, nascer de novo? Não pode voltar para o ventre de sua mãe. E Jesus responde para ele, e aqui a gente vai vendo um diálogo onde o próprio Cristo está falando pro ser humano, e visto que era um mestre nas leis, Nicodemos era um mestre, a gente percebe que ele não aceitou de antemão o que foi falado. E Queria só prosseguir aqui para a gente ter uma interação com as demais. Mas veja bem aqui, olha. Uma coisa também eu queria chamar a atenção do ouvinte é quando ele diz no capítulo 4 da primeira epístola de João, capítulo 4, verso 9 em diante, diz assim: nisso se manifesta o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. As pessoas querem gozar, desfrutar do amor de Deus, porém não querem viver para Deus. E é justamente isso que eu queria que a gente destacasse, que todo amor requer uma aliança, requer um compromisso, e o amor de Deus vem para o ser humano. Agora o ser humano tem que entender que ele é totalmente dependente e não viver para si só. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, né? Ou seja, não existe amor sem compromisso. Se você, ouvinte Boas Novas, quer de fato viver o compromisso do amor e viver de fato, desfrutar do amor, você tem que ter uma aliança para com Cristo e para com Deus. Essa é justamente esse destaque que eu queria que Marlene
tivesse dando sua participação, depois a irmã Gorete, e depois a irmã Estela pode prosseguir nessa mesma linhagem de pensamento, pensando que esse amor exige um compromisso, exige uma aliança, e essa aliança é selada no sangue de Cristo. Marlene. É verdade. Certa feita eu falava desse amor de Deus para e uma pessoa me questionou acerca disso, dizendo: se Deus ama tanto, às vezes, por que tem tanto sofrimento? É exatamente isso que o pastor estava falando. As pessoas querem o amor de Deus, mas não querem a obediência, não querem viver um compromisso com o Senhor. Né? Não querem ter a sua vida, aquilo que Jesus disse, negar a si mesmo. Negar a si mesmo. A prova maior que Deus nos deu foi entregar o seu único filho, né? Para morrer por nós. Eu tenho 3 filhos, eu não entregaria nenhum dos meus filhos para morrer por ninguém. Eu não daria meu filho para morrer pelo pecado de ninguém. E Deus fez isso por seu único filho, né? Jesus deixou o seu trono de glória para sofrer. Ele foi perseguido, ele foi caluniado, ele foi morto. Então, as pessoas têm que ver isso, têm que ter um compromisso com o Senhor, né? Tem que honrar o compromisso, tem que saber que Deus é amor, mas que Deus também requer isso aí, e as consequências vêm dos nossos próprios atos. Amém. Irmã Gorete, traga sua participação relevante, vendo a importância de vivermos, irmã Gorete, o amor de Deus, mas de vivermos com compromisso, com aliança. É isso que a palavra exige da gente. Até porque a palavra de Deus diz aqui em João 3:16 que Deus amou o mundo de tal maneira, e a gente tem que aproveitar esse amor de Deus e verdadeiramente viver no centro da vontade de Deus, ou negar-se a si mesmo, levar as nossas cruzes, que Deus ele nos dá graça. Eu estava ouvindo a irmã Marlene falando que as pessoas sempre questionam, né? Se Deus ama, né? Se Deus ama, por que Deus age dessa forma? Porque Deus é Deus e Ele faz como Ele quer. O amor dele é grande, mas também nós temos nossas provações também. Deus amou o mundo de tal maneira. Então aproveita esse amor de Deus, porque ainda dá tempo de você aproveitar e viver o amor de Deus. E eu quero já passar para o pastor e no próximo bloco eu vou falar do amor de Deus com Abraão. Amém. Eu queria pensar sobre o sofrimento rapidinho, Estela depois já vai interagir na frente, né? Bem adiante, mas eu queria assim pensar, a Bíblia deixa bem claro que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu vencei. Em nenhum momento ele disse que essa vida, essa passagem nossa, bem efêmera, bem pequena nessa terra, está isento de problema, porque a luta, toda a sorte de miséria na vida do homem não é o amor de Deus, mas é a ausência desse amor em virtude do pecado, porque o pecado faz uma grande barreira entre o homem e Deus, e Cristo veio realmente unir essa grande lacuna e fazer essa ponte. E aí, Estela, eu queria que você também contribuísse conosco justamente sobre essa perspectiva, que o amor não nos isenta de lutas e dificuldades, mas o amor realmente prova de que Cristo, para nos conquistar, ele teve que ter sofrimento de cruz. E aí eu queria sua participação tão relevante nessa subtemática aí, o amor atrelado ao sofrimento. Quer realmente seguir a Cristo, tem que ter cruz. Não existe evangelho sem cruz. Nós já pregamos isso. Estela? Amém. Uma dos textos também, um dos versículos que me chama a atenção é o versículo 14 do 3, que diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, Cristo, ele se fez homem nessa terra para sentir exatamente a dor que eu e que você sente. E essa dor, ele sentiu e levou ao Pai. Então, eu quero dizer assim que a fé, ela pode ser instantânea, ela pode surgir instantânea, mas também pode surgir gradual. Assim como foi com esse homem e o Nicodemos, onde se encontrou com ele aqui no capítulo 1,
e que nós vemos que lá na frente, no capítulo 7, versículo 51, ele já está quebrantado. Então, a fé em Cristo não é somente você crer e esquecer, você tem que crer e caminhar junto com Ele. Você tem que fazer a vontade e o desejo de Deus para com a nossa vida. Porque a Bíblia diz que o desejo de Deus para a nossa vida é bom, perfeito e agradável. Então, nada mais como nosso Pai para saber o nosso melhor. O nosso melhor. E eu quero aqui, então, somente finalizar com a frase que diz assim: a extensão de uma jornada espiritual tem pouca importância. O que importa é o destino. Então, a gente está aqui diante de uma frase pequena, em João 3,16, mas que a extensão dela é muito grande, onde diz a maior explicação é o porquê, o maior ser é o Deus, o maior ato é amor ao mundo, a maior medida é de tal maneira, o maior ação é que deu. O maior lance é o seu filho. Então Deus, ele deu o seu filho para todos nós, para toda a humanidade. E aquele que nele crê terá vida eterna. Eu queria aqui já entrar na temática que a irmã Gorete quer abordar, que é a relação do amor de Deus, né, para com a figura de Abraão. E a figura de Abraão representa justamente o que Deus fez através de Cristo, né? Por isso, irmã Gorete, a gente pode ver o que ele diz aqui, prosseguindo a temática no texto sagrado da Epístola de João, no capítulo número 4, o verso 10, diz: nisso consiste o amor, em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele que nos amou enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Isso mostra o quê? Que o amor não partiu do homem para com Deus, mas o contrário, de Deus para com o homem, né? Cristo desceu do céu, do trono de glória, e veio até nós para, como instrumento de propiciação. A palavra propiciação é a ideia de pagar o preço do resgate. E eu queria que a senhora já desde já fizesse essa ligação entre a figura de Deus e a figura de Abraão através da oferta vicária de Cristo. Eu queria deixar aqui, só para as pessoas que questionam a gente, né? Se a gente serve a Deus, porque a gente passa por isso, porque a gente passa por aquilo. A gente sabe que a gente tem nossas provações, até Jesus foi provado aqui, não é verdade? Então eu quero deixar para vocês bem claro, à luz da Bíblia nesta manhã, que Deus, mesmo Ele amando a gente, Ele prova. Nós vemos aqui em Gênesis 22, Deus pegou Abraão, colocou Abraão na prova, não é verdade? Pedindo o que Abraão mais amava. Não é verdade? Nós não estamos aqui para não passar por provações. Ele disse, olha, pegue agora o seu filho, a única coisa que você ama, pegue e leve, vá lá para o monte, né, lá para Moriá, e vai sacrificar, pegue seu filho e mate. Tem prova maior do que essa? E Abraão, ele foi. Abraão ele confiava em Deus. Questionar, e Deus ama Abraão desse jeito. Pois é que o povo questiona com a gente, não é verdade? Mas se Deus prova é porque Ele nos ama. Se você não passar por provação nenhuma, se você não passar por nada na sua vida, então faça uma reflexão, não é verdade? Faça uma reflexão e veja aí se você está andando no amor de Deus, porque Abraão, ele foi confiando. E ele não só brincou ele foi e fez tudo dentro dos conformes. Deus disse, mata, ele chegou até levantar a mão, com o cutelo na mão, né, para matar o filho. Mas a palavra de Deus diz que Deus bradou do céu, porque existia uma aliança entre os dois. Então, vamos fazer aliança com Deus. Amém. E essa aliança é necessária se fazer, né? É crucial, é de extrema importância nós entendermos que é necessária a aliança com Deus. As pessoas querem viver o céu, querem sonhar no céu, depois que morrer ir para o céu, mas o céu é um lugar que requer da gente compromisso. O dono do céu é santo e exige que eu e você seja santo. Agora nós,
por si só não temos capacidade de sermos santos, sermos perfeitos, porque o homem sempre será falho, a humanidade sempre será marcada pelo pecado. Agora, em Cristo Jesus, né, Marlene, a gente pode ver que Cristo ele pagou. Por isso que o termo aqui é propiciação. E eu queria que você falasse justamente sobre o pagamento, né? Falar o que Deus fez, o que Abraão não culminou. Abraão fez no coração, mas não entregou. E Cristo foi literalmente imolado naquela cruz por mim e por você. Pois é, a Bíblia diz que ele se fez maldição, né? Se fez maldição por mim, né? Se fez maldição por nós. Quem morria crucificado era dito como maldito. Maldito. Né? Então ele se fez maldição. Ele se entregou. Aí dizem, não, porque mataram Jesus. Não, ele se entregou, né? Por amor a nós, para provar o amor que ele tem por nós. Ele foi até o fim, como o pastor disse. Abraão foi com o intuito de fazer, mas não executou, né? Não finalizou. E Cristo foi até o fim. O sangue de Jesus foi derramado naquela cruz por amor a mim e a você. Por essa aliança. É como o pastor sempre nos diz, a aliança requer um compromisso de dois lados, né? É os dois lados, mas as pessoas querem esse compromisso só da parte de Deus. Só que Deus honra a aliança, mas tem que ter a aliança dos dois lados, tem que ser uma aliança nossa com Deus, Deus conosco, né? Porque é dessa forma que a vida do cristão tem que ser, né? Tem que honrar o compromisso com o Senhor, porque os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas o amor de Deus, ele permanece em nós. Amém. Estela, eu queria que você, por favor, complementasse aí a perspectiva que a gente está vendo acerca desse amor em relação justamente ao preço que Cristo pagou, né? É um amor que tem um preço, e cada um da gente é necessário não ter condição de pagar o preço, mas ao mesmo tempo receber na graça de Cristo esse preço, né? O preço de cruz do Calvário, uma cruz que era minha, que era sua, mas que Cristo tomou o seu lugar. Isso não tem prova maior de amor a não ser a cruz de Cristo. Estela, eu queria que você falasse aí sobre a cruz de Cristo, para a gente estar encerrando, né, aí durante esses alguns minutos que nos restam. Amém. É verdade que nós sozinhos não conseguimos levar nossos fardos. E a pessoa que quiser, por si só, carregar sobre ele toda dor, todo pecado, todo problema que acontece, e que a cada dia tem acontecido mais. Vivemos num mundo e numa geração onde cada dia se complica mais a vida do ser humano. Essa pessoa, com um tempo, ela não vai conseguir. Essa pessoa, com um tempo, ela vai se desgastar fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Então, o conselho que eu dou é que entregue a sua vida a Jesus e troque o seu fardo, porque o dele é leve. Troque o seu fardo, entregue sua vida a ele, deixa que ele cuida de tudo. Ele diz assim que ninguém vem a Deus a não ser por mim. Então, quando Jesus diz isso, ele é o caminho. Não adianta você querer ir por outro meio, ir por outro intermediador. Não existe outro intermediador. O único intermediador é Cristo. Senão ele teria dito, ninguém vai a Deus. Mas não, ele disse, ninguém vem a Deus. Então ele é o caminho. Ninguém pode chegar a Deus se não for por Jesus Cristo. E no momento ao qual você entrega a sua vida a Jesus, você se torna leve. Ah, mas irmã Estela, vocês não têm problema? Os crentes não têm problema? Temos, e eu acredito que somos os que mais têm problemas na terra. Mas a gente não carrega nossos problemas, porque nós temos um Salvador, aonde na cruz, com o seu sangue, ele derramou e purificou os nossos pecados, aonde todos os dias somos remidos, aonde todos os dias precisamos da graça, da misericórdia de Deus, e é com essa graça, com essa misericórdia, aonde a gente não precisa sofrer, porque Deus naquela cruz, Jesus se fazendo ali naquela cruz, o próprio Deus, ele levou sobre ele todas as nossas dores, enfermidades. Então, entrega a sua vida a Jesus, esse é o conselho que eu te dou, assim como eu fiz há 18 anos atrás. E glória a Deus e aleluia, aqui estou e posso cantar o hino da vitória. Amém? Irmã Estela, abençoe o Biana, a família aí, né? E que só tenho a agradecer. A irmã Goré